Olá pessoal, sou o Michael e vou começar com vocês um devlog. Já deve ter começado antes, mas eu acho que já está na hora. Eu fiz a primeira parte do cenário, que é esse local aqui. E nessa parte eu não falei nada, eu simplesmente fui fazendo, mas eu vou começar com vocês. É um devlog, então eu vou explicar bastante coisa. Só que vai ser um devlog, eu não sei se eu vou conseguir ensinar alguma coisa. Eu vou tentar fazer um devlog da seguinte forma. Eu vou criar todo o meu jogo aqui. Eu vou modelar, vou texturizar, vou animar, eu vou... Tudo. Todas as partes eu vou fazer aqui. Criação de script, tudo. Do zero até o final. Não sei quanto tempo vai demorar. Sei que vai ser longo, porque tem coisas ainda que eu preciso aprender. A parte de modelagem eu já sei. Texturização já sei. Parte de animação já sei. Script. Só que tem algumas coisas que a gente, ao longo do caminho, a gente esquece porque a gente não sabe de tudo. Mas a gente precisa aprender algumas coisas. Então, o que acontece aqui? Eu peguei bastante coisa de referência, eu peguei muita imagem de referência e eu vou criar esse cenário aqui. A ideia, na verdade eu não tenho uma ideia. Ao longo do caminho eu vou construindo. A ideia inicial, anteriormente, era refazer o meu jogo que eu fiz para uma Jam aí, que é esse aqui, daí, que eu fiz lá para Game Jage. Tá é um jogo de terror, assim, não é de terror, né? É um jogo para você fugir. E deixa eu só tirar aqui. É um joguinho simples, você acorda aqui, né? Nessa cabana. Deixa eu só tirar esse gizmo aqui. Você acorda nessa cabana e tem que fugir, só isso. Você não tem arma, você não tem como recuperar a vida, nem nada. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Então a minha ideia era recriar esse jogo aqui, mas eu acho que eu não vou fazer isso, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só puxar esse cara pra cá. Vou puxar esse cara pra cá. Eu fiz ele pra PC e fiz pra mobile também. Tá? O jogo ele foi criado pra PC e a Game Jam, o cara pediu pra fazer um jogo pra web. Então fiz um jogo pra web, OpenGL. Postei na It, né? Aqui ó, WebGL, e postei lá na it.io e fiz uma parte para PC e esse aqui para mobile, tá bom? Para mobile eu já tenho o celular aqui, eu vou só dar um play, deixa eu só ver como está aqui. Tá, ele já está aparecendo, não sei como está a imagem para vocês aí, mas eu já consigo fazer movimentação do personagem e tudo, tá? Então, basicamente é isso. Vocês devem enxergar melhor. Bom, o que acontece aqui? A gente tem a movimentação do personagem, eu consigo acender e apagar a luz, né? Pular, eu consigo tirar o braço ali da frente, caso eu queira, eu consigo pausar o jogo. O jogo aqui tá claro, calma aí. Invisíveis, Directional Light. Deixa eu tirar a luz aqui. O jogo ele é totalmente escuro, ele não tem nada claro nele. Que é um jogo de terror, então fica ali. Na verdade, deixa eu tirar aquele teto ali. Cadê? Deixa eu clicar nesse cara aqui. Teto. Tá, se a gente olha pra cima, tá tudo escuro, tá vendo? Não tem muita... Não tem claridade. Só que se eu desmarco o teto aqui, ó, fica claro lá. Tá? Vou deixar assim um pouquinho. Eu vou acender a luz ali, porque é só um teste aqui. Directional Light. Bom. Então, explicação. Eu ia fazer esse jogo aqui, a reconstrução, reutilizando isso aqui, mas eu acho que eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um jogo do zero. Esse jogo aqui em primeira pessoa. Eu vou fazer um jogo em terceira pessoa, eu acho. Não sei o que eu faço. Tá ali é o meu personagem. Esse aqui é o
personagemzinho ali, ó, que eu tô mexendo, tá vendo? Se eu aperto, se eu tiro o braço, ele some, a gente vê na tela ali. Se eu aperto o pause ali, se eu mando ele pular, ó, é basicamente isso que acontece. Se eu tiro o braço, se eu acendo e apago a luz. E é isso, por enquanto. Não tenho muita coisa para falar disso aqui agora. Eu só queria recriar. Eu ia recriar esse cenário aqui inteiro, no caso, né? Só que aí não sei explicar o que aconteceu. Eu tive um pouco de receio. Talvez eu faça, talvez não. Mas vamos lá, vou fechar esse cara. Não vou salvar, porque eu não vou alterar isso aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho antes de qualquer coisa. O primeiro vídeo já foi postado, mas vamos lá. Vou mostrar essas imagens de referência. Eu vou usar isso aqui, é óbvio, mas eu não vou usar 100% isso, tá bom? Como vocês puderam olhar lá no outro vídeo, eu usei uma imagem de referência só para fazer a pilastra, a parte de cima aqui, que são essas pilastras. Opa. Você mexe na Unity e depois você vem para cá, você fica perdido, porque lá a gente utiliza... Deixa eu abrir esse cara aqui. Lá na Unity a gente utiliza o botão direito do mouse para a gente movimentar na tela, e o scroll aqui é totalmente... É quase igual, mas a diferença é que lá na Unity, aqui tem os eixos, né? O eixo Z aqui é para cima, lá na Unity é o eixo Y para cima. Então o eixo X aqui é o padrão, né? E deixa eu habilitar aqui esse cara. Se a gente consegue ver aqui, ó, que o eixo Y é para frente e para trás, e lá na Unity o eixo para frente e para trás é o Z, e aqui o eixo X, né, direita e esquerda, lá é isso mesmo, e para cima e para baixo aqui é o eixo Z, ao contrário, inverteu essa parada. Mas não tem problema, vamos por partes. Usei essa imagem de referência, nem sei quem é o criador, peguei no Google aí para fazer essas pilastras aqui. Eu peguei essa imagem aqui para fazer a parte do cenário, onde vai ter... Aqui. Tá, vamos lá. Essa parte aqui da pilastra, tranquilo. Essa parte aqui para fazer a parte do cenário. Algumas coisas eu vou fazer igual, outras eu vou mudar. É óbvio que tem que ter a minha pegada, porque a gente está utilizando isso aqui como referência. Não tem como fugir. Eu preciso de referências para criar. A parte agora, a continuação, é fazer essa parte do cenário. Eu vou fazer exatamente isso aqui, só que eu vou mudar algumas proporções, vou colocar algumas coisas. E tem imagem de escada aqui também, que eu vou utilizar de referência. Deixa eu habilitar aqui essa parte do cenário. Eu fiz algumas coisinhas aqui já, né? Pegando aquela parte de cima, essa daqui, vem na parte do corredor, essa daqui, a parte de baixo essa daqui, essa, e esse final, esse aqui, tá? Vou construir mais ou menos isso, só que eu tenho mais algumas referências e eu preciso mostrar para vocês. Eu estou utilizando aqui cubos, na verdade eu poderia utilizar planos, talvez eu faça isso, não sei. Por quê? Quero mostrar para vocês algumas coisas. Eu tenho aqui o jogo... Opa. Eu tenho aqui um cenário. Esse cenário é conhecido. Isso aqui é exatamente uma tela de Zelda. Exatamente. É a tela Bamboo Island. A tela de bambu que a gente entra para lutar contra um Shaolin. Bom, vou explicar algumas coisas para vocês aqui. Dando uma olhada aqui, ó, a gente vê a parte da cerquinha e a gente olha... Opa. A gente consegue ver... Eu vou explicar o seguinte. Vou ser mais específico. A gente olhando aqui, a gente vê vários bambus. A gente vê o cercado. A gente vê a parte da folhagem. Só que não é isso que a gente está vendo. Bambu é só esse cara aqui, ó. O restante são tudo PNG. Então eu posso usar planes aqui na parte
da construção para fazer com que isso fique mais leve. A parte do teto aqui, deixa eu acessar esse cara, que é sala 1, teto, deixa eu botar esse cara aqui, ó. Aqui eu estou utilizando um cubo, basicamente um cubo, e eu reduzi as proporções dele. Mas eu posso utilizar aqui também um plane. Se eu criar aqui, ó, na mesh, um plane, vai ser a mesma coisa. A diferença é que o cubo ele tem 4 lados. Então selecionei o cubo, vou clicar em Edit Mode, vou habilitar o raio-x aqui. A gente consegue ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 vértices. Então eu tenho muita coisa. Se eu dar um SZ aqui da forma que eu fiz ali, ó, é só diminuir a proporção dele para que ele fique reto para mim. Só que tem bastante coisas aqui. Agora se eu já for... Se eu selecionar esse cara aqui, cadê? Eu vou para Object Mode para excluir. Tudo que vocês excluírem, exclua em Object Mode. Se você excluir em Edit Mode, ele continua existindo ainda, tá bom? Então tá aqui, ó, meu plane. E ele é somente uma... É como se fosse uma folha. Agora, se eu quiser usar uma... Por exemplo, eu estou fazendo uma árvore. Deixa eu mostrar para vocês, eu ser mais específico, tá? Modelos... Não, aqui não. Aqui, referências. Eu preciso ser bem específico para vocês. Porque muitas coisas eu não faço a menor ideia de como fazer, mas eu vou ter que construir. Eu peguei bastante imagem, aqui ó, peguei bastante coisa de referência e vou construindo. Então eu tenho uma árvore, e os games são assim, as árvores são construídas, o cara faz a parte do modelo, e a parte das folhas é simplesmente planes. São outros, ou PNGs, tanto faz o que o cara vai utilizar ali. Eu tenho uma outra imagem aqui que eu peguei que ficou perfeita, mas eu não sei onde ela está. Deixa eu ver. Acho que eu não vou achar tão fácil aqui. Bom, mas fora isso, é basicamente coisas que eu vou mudar ao longo do tempo, que eu acabei de falar. Eu vou reconstruir esse cenário, eu vou construir esse cenário aqui inteiro. Depois eu vou modelar peças por peça e tudo, todas as partes. Então, lá atrás, ó, se eu pegar esse cara aqui, que é, ele está como cenário salão. Então, vou desabilitar isso aqui para não mexer em nada. E vamos começar agora aqui, ó, com a próxima sala, que é esse cara aqui, que é a sala 2. Lá atrás a gente está vendo algumas pilastras, então pode ser que sejam 4 estátuas ali. No caso aqui, eu vou fazer a criação de, por exemplo, SZ, opa, um exemplo, tá? Vou criando dessa forma para montar o cenário inteiro. Aqui, ó, não tem nada. Se a gente pegar aquela parte da escada, tem uma, deveria ter uma escada aqui, eu não consegui ainda. Vou colocar aqui. Mas aí, ó, faço um... Eu não planejei nada ainda, nada. Então, no caso, posso vir em Edit Mode, clicar em Aresta aqui, vou dar um Bevel, Ctrl B, a gente faz isso aqui, ó, mexe com o mouse, a quantidade de vezes que você quer, e agora você vai aqui em aqui, customizar, já começa a abrir pra gente ali, ó, a parte de escada, aqui vai em Office, deixa eu ver, aqui ó, Presets, Steps, e a gente começa a fazer. Então eu posso fazer uma infinidade de coisas, tá? Para fazer as ligações. Mas de qualquer maneira, eu vou somente construindo e depois eu vou editando e vou melhorando cada uma dessas coisas.
Então, deixa eu mostrar, voltar aqui. Olhando aqui nessas telas aqui, eu vou mostrar umas coisas para vocês. A gente consegue ver vários bambus. Só que na verdade o bambu, ó, é modelado, é só os da frente, ó. Se a gente olhar aqui, ó, modelado, modelado, é só esses daqui, ó. Os outros são tudo imagens, ó. São imagens PNG. A gente olha aqui, a gente não consegue ver nada. É basicamente, olha lá, como se fosse os planes ali, ó. Então, tem uma imagem transparente. A gente olha daqui, ó, vamos ver as folhas, ó. Tem a parte das folhagens. É que a gente não está no software de edição, mas eu tenho uma imagem ali. Ó, olha aqui as folhas, tá vendo? Vou mostrar uma coisa melhor para vocês aqui, ó. Se eu clicar em Skyward, deixa eu ver. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar uma mais. Twilight Princess, Wind Waker, não lembro, mas eu quero pegar, vamos pegar esse Twilight Princess aqui, ó, Hyrule, perfeito, ó, árvores lá no fundo lá, ó. Vamos lá naquelas árvores, ó. Olha como são de longe, para quem jogou Zelda, você vai ver as árvores, caramba, mas ela não é, tá aí tudo gambiarra. Olha as árvores como elas são feitas. São dois quad, ou se você estiver na Unity modelando, você joga dois quad ali e já está resolvido o seu problema. Ou se você está modelando no Blender, coloca dois plane e já resolveu. Olha a árvore, a folhagem da árvore como que é feita. Ó. Se a gente olhar o restante aqui, por exemplo, quer ver, ó? Aquela parte da montanha que a gente vê lá atrás, ó, essas árvores aqui antes de ir lá atrás, a gente não chega até elas. Então, de longe, ó, a gente acha, caramba, é uma árvore mó da hora. Só que na verdade não é isso, né? Ó, eu vou lá naquela parte lá atrás, são tudo PNG, ó. A gente tem aqui arquivos PNG. Aí, ó. É exatamente isso. Ó. E a mesma coisa acontece lá em Ocarina of Time ou qualquer outro jogo. Então vamos pegar aqui o Nintendo 64. Nintendo 64, ó, Ocarina of Time. Vamos pegar lá a tela de... Vamos pegar a tela principal aqui, ó. Hyrule. Se liga em Hyrule. Pra quem jogou, né, já sabe como que é. Tá aqui, ó. A gente vê o castelo, só que na verdade por cima, ó. Ó. É isso, ó. Não tem mais nada. Quando a gente tá lá de longe, a gente tá vendo a parte da montanha, lá com shaders e tudo. E a gente fala, caramba, que da hora. Só que se a gente for perto, ó. São imagens PNG coladas ali, ó. Não tem mais nada. Long Ranch aqui, ó. A gente tá andando, a gente tá vendo lá, ó, não tem nada modelado ali, ó. Só tem essa parte da casa, mas a gente, quando a gente entra por essa escada aqui, né, a tela faz um teleporte e a gente entra em uma outra tela, que é Long Ranch, mas ó, não tem nada por dentro. Então são tudo imagens PNG. Se a gente for lá em Kokiri, que é o lugar onde começa o jogo, a gente tem aqui, ó, os PNGs, tá vendo? Quando a gente entra para pegar a espadinha ali, ó, de início. Ó, como que é a parte da árvore Deku Tree aqui, ó. A parte de cima, né? A gente não, é óbvio, né? Tem tratamento de imagem, tem várias coisas que fazem com que isso aqui fique perfeito. Mas a gente não consegue imaginar olhando, né, que tudo isso aqui é a maior parte, ó. Eu não preciso fazer todas as partes da árvore. É só selecionar as PNGs, ó, e já está tudo resolvido pra gente. Olha lá, as paredes, ó.
as árvores de fundo, são tudo arquivos PNG. Então, a escada aqui, ó, não preciso modelar a escada inteira. Pego um arquivo PNG e jogo aqui. Ou eu crio um arquivo simples, né? E vou simplesmente colocando. Olha lá o túnel, como que era feito, ó. O túnel, vou fazer o seguinte, eu vou no Nintendo 3DS, porque lá tá um pouquinho melhor. 3DS, aqui ó, Nintendo 3DS e Ocarina of Time. Vamos para a Kokiri. Aqui tá modelado um pouco melhor. E vocês vão ter uma noção exata do que eu tô falando. Porque assim, ó, na parte de modelagem, eu vou tentar fazer da melhor forma possível. E deixa eu habilitar a sala aqui, ó. Deixa eu tirar. Aqui. Deixa eu desmarcar esse teto. Desmarcar esse teto. Então, ó, tem a parte de escada. Então, algumas coisas eu construí essa escada aqui como se fosse um cubo. E depois eu só tirei a parte de baixo, porque eu não vou usar. Então, aquilo que eu não estou utilizando, eu deleto, ou ninguém vai visualizar isso, então eu posso deletar. Algumas paredes aqui também, algumas partes da parede, eu deletei, porque eu não vou precisar ver elas. Então, isso aqui reduz muito do peso para a gente, né? Do que a gente vai utilizar no projeto. Então, voltando aqui, ó. Na parte do Nintendo 3DS, a gente consegue visualizar um pouquinho melhor, porque ele está um pouco mais modelado, mas é basicamente a mesma coisa. Ó. São quads, né? O que você já conhece, ou planes, ou PNGs. Não está tudo modelado, é só uma imagem. Você pode ir lá no Photoshop, faz o desenho de uma planta e depois você coloca. Então tem algumas imagens da forma que a gente viu aqui na pasta. Cadê? Cadê? Aqui. Tem algumas imagens da forma que a gente viu. Então aqui, ó, então, tem um modelo e várias imagens. E nessas imagens tem os PNGs que vai ter um arquivo transparente e dá pra gente essa sensação. Isso aqui é muito bom de a gente olhar, por quê? Porque a gente começa a entender como que é feito alguns modelos. E eu vou utilizar isso de referência para fazer o meu jogo. Então, a árvore aqui ó, é modelada um pouquinho melhor. O cenário ele tem mais beleza. É óbvio, né? A gente está falando de algo que aconteceu anos depois, né? As casas elas têm um pouco mais de... um pouco mais não, ela tem muito mais polígonos, né? Ela tem um desenho, um destaque, um design bem melhor. Então a gente não vê mais aquelas árvores que tinha na lateral, ó, que eu acabei de mostrar do outro para vocês, porque a gente tem umas árvores um pouquinho melhoradas aqui, ó. Mas aqui, ó, já não são mais árvores, são os mesmos planos quad. Isso aqui reduz o peso drasticamente, ó. Ó, a árvore nem tá inteira aqui, ó. A gente tem só a parte uma parte oca. E é isso. Ó, os galhos. Então isso aqui reduz muito o processamento. Em vez de eu desenhar, eu ir lá e modelar uma árvore e depois copiar, cara, pega um quad aí, faz a textura da árvore aqui, ó, e joga nos plane. Ó. E eu tô vendo uma árvore aqui, ó, é só algumas que são construídas. As outras elas estão pela metade, ó. Não tem nada, tudo oco. Tudo oco. Se a gente for aqui na parte onde a gente pega a espadinha, ó. E, opa, cadê? É aqui mesmo. Olha lá. Tem um plane aqui, ó, por cima. Deixa eu mostrar pra vocês, só pra finalizar aqui, ó. Tela. Vou pegar a Majora's Mask lá do Nintendo 64. Deixa eu ver, acho que não vai ter Majora's Mask aqui. Vai ter no 3DS Majora's Mask. Vamos pegar Lost Wood. É a tela que começa o jogo, onde tem um personagem, a Epona e o... Quer ver, ó? Uma coisa interessante. Se liga. Pra quem jogou, cara, são dois cenários aqui, ó. São dois cenários. E, mano, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu fiquei
Quando eu joguei assim que lançou, eu fui lá e comprei. Na época, o salário era, tipo, eu acho que não chegava a R$ 200 o salário. Eu comprei esse cartucho aqui. Quando lançou, exatamente no mesmo, lançou aqui, eu fui lá e comprei. Eu dei o meu salário inteiro para comprar esse jogo. E quando a gente começa a jogar, você nem imagina como que é feito. Então a gente vê hoje, ó, são duas telas, né, duas cenas, onde o personagem corre, né, onde você vê a Epona correndo, a Epona vem correndo de lado e a gente só vê a cena assim da árvore. Então, na verdade, tudo isso aqui são queries, ó. Tem algumas árvores modeladas, é óbvio, tá aqui, ó, mas a maioria delas não estão por inteiro, elas estão cortadas. A gente consegue ver aqui, ó. Deixa eu tirar um pouquinho a velocidade da câmera aqui. E o restante são só imagens puras, ó, só imagem, mais nada. E isso reduz muito o cenário pra gente, né? Então provavelmente é um cubo aqui, ampliado, e esse cubo ampliado tem várias imagens lá dentro. Essa lateral aqui que eu falo que é um cubo, tá? A gente pode pegar isso aqui, fazer a parte da neblina lá dentro. Bastante coisas que eu vou ensinar. E a parte de baixo é onde já o Link passou na parte do Skull Kid e ele já acorda aqui, ó. Lá em cima, lá na parte de cima é onde o Skull Kid rouba a Epona e pega a ocarina dele, e aqui embaixo é onde ele já começa. Então a gente vê a parte do cenário, é basicamente isso que eu vou fazer. Então a gente consegue ver aqui, ó, são várias imagens. E o restante, cara, tem uma parte modelada bem grande, óbvio. Mas a maior parte aqui é só as imagens como se fossem planes, né? A parte que ele vem prendendo, né, o pulo. Uma parte aqui que entra dentro da árvore. E não tem nada aqui. Então é basicamente a mesma coisa. Então eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês. E... quer ver, ó? Dentro da... É bom ver isso aqui porque a gente entende como é que funciona, né? Aqui, quando a gente está na parte do relógio, isso aqui é Majora's Mask, tá? A gente não consegue ver as outras partes porque não precisa. A gente está nessa parte aqui, ó. A câmera lá tá pegando aqui, o personagem vai andando. Então ele não precisa olhar ou ver o que está acontecendo. A câmera não vai pegar isso aqui. Então, são partes... ó, tudo plane. Tudo plane. A gente vê e... mano, a gente é enganado de tanta forma. tantas formas. E esse aqui são os arquivos originais do jogo. Então, esse devlog aí, espero que vocês curtam e aprendam bastante coisa, porque eu também vou aprender bastante coisa. E quando eu comecei a ver isso aqui pela primeira vez, eu fiquei besta, cara. Tem tanta coisa que você fala, caramba, eu vou por esse lugar aqui, e na verdade é lindo, né, mano? Quer ver, ó? Antes de eu voltar pra lá, pegar um Mario da vida aqui. Half-Life é sensacional. Mario é sensacional também, cara. Vamos dar uma olhada nesse Mario Galaxy. Pesadinho. Vou nesse Mario Kart aqui. Vou carregar mais rápido. Olha, a gente vê as telas, tudo.
É basicamente isso. Então, quando vocês verem eu fazendo algumas coisas aí, as pessoinhas, ó, são tudo as imagens. Show. Algumas coisas são modeladas, mas nem é modelado 100%, só uns pedaços. E é isso. Eu vou começar a fazer agora a parte da modelagem. Vou escolher esse cara daqui. Cadê? X. Espero que vocês gostem, participem, que aprendam comigo. E se quiserem me ensinar alguma coisa também, eu vou agradecer bastante. Vamos para a parte 2 agora. Falou!